É sobre isso que eu vou falar nessa noite. Sabedoria não tem a ver com idade. Falei isso pela manhã e quero continuar a exposição bíblica a partir do texto de Tiago. Alguns irmãos ficaram sentidos comigo porque eu vim expondo a primeira carta de Pedro e os irmãos pensaram que eu ia seguir a carta de Pedro, mas o Espírito Santo de Deus pediu para que eu falasse em Tiago, porque eu tenho entendido que falta na nossa sociedade sabedoria. Você concorda comigo? Então, o texto de Tiago, ele vai mostrar para nós princípios de sabedoria, e depois nós vamos estudar João, e depois sim eu volto a falar na segunda carta de Pedro. É o meu compromisso. Pelos meus cálculos, eu acho que não dá para a gente falar nesse ano ainda, mas no ano que vem vocês me cobrem, tá bom? Estarei aqui. E você? Amém? Vamos colocar em pé, queridos? Tiago, capítulo 1. Você que está na sua casa nos acompanhando também, abra aí o texto conosco. Temos muita gente aqui nos acompanhando, nosso público muito grande aqui no nosso canal do YouTube. Nós estamos em Tiago, capítulo 1. Eu leio a partir do verso 5 até o versículo 8. Se caso você não ouviu a introdução dessa série, eu convido você a dar uma olhadinha na mensagem que preguei hoje pela manhã, quando eu explico o contexto de Tiago e depois eu falo dos benefícios das provações, tá bom? Então eu estou em Tiago, capítulo 1, 5 a 8. Todo mundo comigo aqui? Diz assim o texto sagrado: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, te damos graças por essa palavra, e a nossa oração é que o Senhor fale ao nosso coração por meio dessa palavra. Conceda a nós o entendimento da Tua palavra, conceda a nós sabedoria, Senhor. Nós vivemos em um tempo onde a sabedoria está escassa, e nós precisamos ter a sabedoria que vem do Senhor. Fale à Tua igreja, edifique a Tua igreja, e que a Tua palavra continue sendo verdade em nossas vidas, em nossas famílias e principalmente no nosso coração e na nossa mente. Que a Tua palavra transforme a nossa mente e que todo pensamento seja levado cativo em Cristo Jesus. E é no nome dEle, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos. Amém. Amém. Sentai-vos, queridos. O meu tema hoje é como obter a sabedoria. Assim como eu falei pela manhã, eu quero fazer algumas perguntas. Você acha que os nossos políticos são pessoas sábias? É uma pergunta. Sim ou não? Você acha que as autoridades do nosso país são pessoas sábias? Você acha que os atletas que ganham muito dinheiro são pessoas sábias? Você acha que os influencers digitais são pessoas sábias? Você acha que os jornalistas são pessoas sábias? Você acha que todos os pastores são sábios? E a pergunta é o seguinte: onde está a sabedoria? Onde está a sabedoria? Como obter sabedoria? Você acha que os maridos hoje são sábios? Você acha que as esposas hoje são sábias? De forma geral. Não dá para você falar assim, a minha é. Eu ia falar assim, a minha é. Mas de forma geral. Funilando. Você acha que as decisões das nossas famílias são decisões sábias? Funilei. Se nós tivéssemos sabedoria na nossa convivência familiar, o número de divórcios seria tão aviltante como tem sido hoje?
Se os nossos filhos fossem criados a partir da sabedoria, será que nós teríamos uma geração extremamente mimada como temos hoje? Uma geração mimimi? Sim ou não? Vivemos nessa sociedade e dá a impressão que nós não encontramos sabedoria em canto nenhum. E é isso que Tiago estava fazendo, essa análise do seu tempo. Não existe sabedoria fora da vontade de Deus. E a igreja, ou melhor, os cristãos que estão na igreja, precisam demonstrar ao mundo a sabedoria que vem de Deus. Então, logo, nós precisamos entender que Tiago vai falar de sabedoria nesse texto, e a sabedoria vai perpassar todo o texto de Tiago, nos levando à compreensão de que nós somos, ou deveríamos ser, pessoas sábias, dotadas pela sabedoria que vem do Senhor. É interessante que esse texto, amados irmãos e irmãs, está ligado com o seu contexto. E no seu contexto, no versículo 4, eu convido você a dar uma olhada comigo. Nós encerramos hoje pela manhã, quando Tiago diz que temos que ter alegria ao passar pelas provações, sabendo que a provação vai nos levar a perseverança, e a perseverança vai deixar em nós uma marca de perfeição, de integridade, em que nós não tenhamos nenhuma deficiência. E qual é a deficiência que Tiago está colocando nesse texto? A deficiência é que nós, infelizmente, às vezes, não temos sabedoria. Se você olhar no retrovisor da sua vida, da sua jornada, você acha que faltou sabedoria em alguns momentos? Seja sincero. Quem concorda comigo, levanta a mão. Eu agi sem sabedoria diversas vezes na minha vida. Conversando com uma pessoa, ela falou assim: não, pastor, eu não sou tolo. Ah, é? Porque o que eu faço? Eu vou medindo a febre dos meus irmãos durante a semana, nos lugares que passo. E aí falei com uma pessoa essa semana, falei assim: você se considera uma pessoa sábia? Claro, sabedoria é meu nome. Eu falei: arrogante um pouco, né? Eu falei: você já fez isso? Eu falei: não, nisso nunca fiz. Eu falei assim: você já fez a sua mãe chorar? Ele falou: opa, pastor, pegou pesado. Então você não agiu com sabedoria. Você já falou mal de alguém? Ah, pastor, você não era o cara perfeito? Então veja que em algum aspecto da nossa vida nós precisamos de sabedoria. É interessante que Tiago vai falar o seguinte para nós: para que você não tenha nenhuma área em deficiência de sabedoria, você precisa ter essa constatação de que pelas provações da vida, eu e você vamos avançando no sentido de ter perseverança, e essa perseverança vai tratando em nós, tratando o nosso caráter, a fim de que alcancemos a perfeição. Você vai se lembrar que o texto de Salomão diz para nós: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se você quer ter sabedoria, você precisa temer ao Senhor e começar nesse estágio, porque o temor do Senhor é o princípio. E essa expressão princípio é a mesma que está lá em Gênesis 1:1. O que diz Gênesis 1:1? No princípio criou Deus. Então veja, o estágio inicial da nossa vida para termos sabedoria é temer a Deus. Então logo, as pessoas do mundo que não conhecem a Deus, os ímpios, não têm sabedoria. O que Tiago está dizendo é o seguinte: a sabedoria é resultado não da idade, não do acúmulo de anos, mas a sabedoria é uma bênção, uma dádiva dada por Deus. Então, às vezes nós, e eu falei isso pela manhã, nós temos a falsa ideia de que pessoas maduras, experientes de anos, vão ser sábias, ou que são sábias. Na realidade, biblicamente falando, as pessoas que têm sabedoria são aquelas pessoas que levam Deus em consideração. Dito isso, eu quero tratar aqui pelo menos 3 pontos nessa noite, e eu espero que você me acompanhe, me aguarde e acompanhe comigo, me siga. Vocês estão comigo? Estou olhando aqui para ver se o chat, o pessoal está aqui comigo. Está todo mundo aqui. Então vamos embora. Em primeiro lugar, nós precisamos constatar que nós precisamos de sabedoria. Às vezes é tanta arrogância em nós, ou o nosso ego está tão inflado, que a gente não quer
ter a percepção de que nós precisamos de sabedoria. Diante do médico, às vezes, você pode até contestar um laudo médico, falando, não, eu não tenho tudo isso não. Outro dia a minha médica olhou lá e falou assim, deixa eu ver o seu colesterol. E eu, todo arrogante, não, meu colesterol está bom, nunca tive problema com colesterol. Aí a médica olhou e falou assim, vamos ver o que diz os seus exames, filhinho, fica na sua aí. O problema é que a gente chega diante de Deus e fala assim, não, eu sou sábio, eu sei tomar conta da minha vida, eu sei decidir por mim mesmo, eu não preciso pedir sabedoria para conduzir a minha carreira, para conduzir a minha vida, para conduzir os meus filhos. Isso é um erro grosseiro, gravíssimo. Nós precisamos ter essa constatação de que em todas as áreas da nossa vida nós precisamos de sabedoria. Haja vista que no Antigo Testamento a sabedoria é tema central. É pela sabedoria que o povo de Deus deve discernir a vontade de Deus e entender a atuação do maligno. Como você sabe que o diabo, por exemplo, está atacando a sua vida, que você está sendo tentado? Se você tem o quê? Sabedoria. Quando você recebe uma proposta extremamente maravilhosa aos seus olhos humanos, o que você precisa ter, senão sabedoria, para discernir qual é a vontade de Deus para mim e para a sua vida? Eu me lembro, por exemplo, alguns anos atrás, em Bauru, eu escrevia para um jornal da cidade, reflexões de espiritualidade. E aí um outro jornal da concorrência me chamou, falou assim, gostamos do que você escreve. Pois não, nós queremos fazer uma proposta. A nossa proposta é o seguinte, que você venha trabalhar no jornal. Desde criança eu sempre gostei de escrever, lá no meu coração, no meu ego, estou confessando o pecado, tá? Eu falei assim, uau, posso trabalhar num jornal, que incrível. Eu falei assim, deixa eu ver a proposta financeira. O camarada apresentou assim, só que tem uma cláusula, você tem que deixar a igreja, e você vai escrever para nós sobre política. Eu tinha que entender a vontade de Deus ou não? Sim ou não? Peguei a proposta, fui conversar com quem? Com a pessoa que eu acho mais sábia na minha vida, que é minha mãe. Eu já tinha a resposta, eu sabia que Deus não queria que eu deixasse o ministério para isso, mas fui falar com a minha mãe. Cheguei todo feliz, mãe, recebi uma proposta para trabalhar no jornal, e eu acho que eu serei escritor. Aí minha mãe, com aquela sabedoria assim, ela cruzou o braço assim, olhou para mim e falou assim, será que isso é da vontade de Deus, meu filho? Só isso. Porque a sabedoria nos ajuda a discernir a vontade de Deus para a nossa vida. E eu fico imaginando, naquele tempo, vamos colocar, eu estou aqui 3, fiquei lá 5, uns 6 anos atrás, onde eu estaria hoje escrevendo sobre política, imagina? Eu estaria no foco e a turma metralhando eu. Como pastor, já estão fazendo isso. Agora imagina eu como cronista de política. Então, uma decisão sábia na minha vida, pela graça de Deus, não escolher me envolver com essa temática. O meu chamado é para Deus, para usar os meus dons e talentos para a obra de Deus. Então veja que Tiago está nos ensinando que nós precisamos fazer essa constatação, eu preciso de mais sabedoria. Se você é um pai, uma mãe, você precisa pedir a Deus sabedoria. E você precisa ter essa constatação de que você não tem a sabedoria adequada para criar o seu filho. Quem é pai sabe disso. Chega uma hora que você fala assim, aquilo que eu conheço e aquilo que eu tenho de sabedoria não dá. E é engraçado que algumas pessoas, por exemplo, chegam para nós pais hoje e falam assim, Jefferson, sabe o que é? É que lá no meu tempo a gente fazia isso e isso com as crianças. Eu falei assim, então, lá do seu tempo até o nosso tempo, mudou muita coisa. Então se eu aplicar essa sabedoria do seu tempo nessas crianças de hoje, vai dar certo? Dia desse eu fiquei assustado como um homem tratou a sua esposa na minha frente. Eu fico chocado, confesso. Natália estava comigo.
A gente estava num ambiente, aí numa loja. O marido falou assim: você viu lá aquele negócio lá que eu te falei lá, o negócio lá? Ele falou: não vi. Então vai lá agora e tudo tal. Eu falei para ela: imagina eu falando assim com a senhora. Ela falou: você não é louco. Agora, dentro da sabedoria daquele homem, naquela cultura, para ele estava tudo normal. Agora, o que nós precisamos é dessa constatação. Maridos, nós precisamos pedir a Deus sabedoria para cuidar das nossas esposas. Esposas, vocês precisam pedir sabedoria a Deus para cuidar do marido e da casa. Igreja, nós precisamos pedir sabedoria a Deus para cuidar das nossas crianças, para cuidar dos nossos adolescentes, para cuidar dos nossos vizinhos. Quando eu cheguei aqui há 3 anos, alguém me disse assim: tem um vizinho X da igreja que, olha, é complicado, pastor. E eu posso falar tranquilo, porque temos aqui desses 2 lados, temos lá em cima e temos a casa pastoral, e você escolhe quem que é, tá bom? Temos 6 vizinhos, mas falaram para mim que tinha um vizinho que era complicado. Dia desses, um deles, que era o complicado, veio conversar com a gente, e veio pedir o telefone, veio pedir oração. Eu falei: gente, o que aconteceu com esse homem? O que nós precisamos é agir com sabedoria, mas precisamos ter essa constatação, porque às vezes a gente fala o seguinte: você precisa fazer determinada coisa, mas se você não reconhece, não vai para frente. Você precisa reconhecer. Por isso que eu estou batendo nessa tecla. Você precisa falar o seguinte: eu preciso de sabedoria. Você precisa entender isso. Salomão, quando ele vai começar o seu reinado, o que ele pede a Deus? O que ele pede a Deus? Sabedoria. E Deus fala o seguinte: eu vou te dar sabedoria, porque você não pediu a morte dos seus inimigos. Parabéns, parabéns, você não pediu a morte dos seus inimigos, você não pediu vida longa. Se fosse eu, talvez, o que eu ia pedir? Eu quero viver uns 150 anos. Salomão pediu o quê? Sabedoria. O que nós precisamos pedir diante de Deus é sabedoria. Então veja que essa é uma necessidade básica para a nossa vivência cristã. Então dá uma olhadinha comigo, versículo 5. Se porém algum de vós necessita, é uma necessidade. Não sei se você conviveu ou conhece alguém que já foi no médico, que tem o diagnóstico, que tem o remédio e não toma o remédio. Já viu gente assim? Pastor, eu estou com uma dor no ciático. Irmã, você está tomando o medicamento que o médico passou? Não. Na outra semana: irmã, não te vi no culto. Falei: está uma dorzinha aqui. Você está tomando remédio? Não. Então veja o que o Tiago está falando. Você precisa ter uma constatação, e depois de ter a constatação, você precisa resolver isso. Porque a Bíblia vai dizer o seguinte: porque o Senhor dá a sabedoria, Deus concede a sabedoria a nós. Da sua boca vem a inteligência e o conhecimento. Aquele que acha a sabedoria, disse Salomão, acha a vida e alcança o favor de Deus. E como nós carecemos disso? Em segundo lugar, a minha pergunta é: como obter a sabedoria? Está todo mundo aqui entendendo que nós, em alguma instância da nossa vida, precisamos de sabedoria, tudo bem? Alguém que discorda? Alguém é contrário? Não? Sim? Vamos adiante? Então vamos lá, dá uma olhadinha comigo. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, tem que fazer o quê? Peça a Deus. Então Tiago está dizendo o seguinte: olha, depois que você constatou que você precisa de sabedoria, peça a Deus, mas peça a sabedoria que vem de Deus. E ele vai falar aqui da oração da súplica, é da pessoa que clama, assim como fez Salomão: eu preciso de sabedoria. Eu preciso clamar por sabedoria. Eu fico imaginando se os cristãos do nosso tempo clamassem a Deus por sabedoria. Certamente nós não sairíamos falando tanta bobagem nas redes sociais. Não teríamos tantos escândalos envolvendo o nome do nosso Deus e colocando o nome do nosso Deus de uma maneira vã na nossa sociedade. Se tivéssemos sabedoria, nós não ficaríamos completamente atordoados diante de más notícias. Quem aqui fica assistindo aqueles jornais no final da tarde? Não levanta a mão, hein? Eu vou brigar com você na porta. Tem alguns telejornais
que parece que o sangue vai escorrer pelos cantos, sabe? Aí a pessoa fala assim: ai, estou com meu coração acelerado. Ô irmã, o que a irmã está assistindo? Ah, eu não posso falar aí, né? Senão eu já estou com cinco caras querendo me processar. Mais um, não é 6 então. Não vou falar aí o nome aí. Está na moda. Vai ser candidato e tudo mais. O cara assiste aquilo lá. Isso é sabedoria, gente? É ali que está a sabedoria? É ali que está o conhecimento? Então veja que Tiago está dizendo o seguinte: olha, essa sabedoria vem de Deus. Essa sabedoria não é encontrada nos livros. Tem muita gente que conhece muito, não tem? Tem PhD, tem doutorado, tem mestrado. A pergunta é: ele é uma pessoa sábia? Pelos frutos da vida dela você encontra sabedoria? Porque tem gente que confunde isso. Pensa que sábio é aquela pessoa que tem aquela postura de professor. E sábio, segundo a Bíblia, é aquele que teme a Deus, que anda nos caminhos de Deus. A gente pensa que a sabedoria está lá nas universidades, nos contos populares, nas canções da nossa sociedade, mas Tiago está dizendo que a sabedoria vem de Deus. E se alguém tem necessidade, se está faltando sabedoria em alguma área da sua vida, peça a Deus. Essa sabedoria que nós tanto precisamos está em Deus, e assim devemos pedir, clamar, suplicar. E tem muita gente que deseja uma vida sábia, mas busca sabedoria em fontes duvidosas, enquanto na realidade Deus é a fonte de toda a sabedoria. Dia desses eu fiquei com vergonha de ser brasileiro, quando eu vi a música top no mundo. Já viram? Meu Deus, que vergonha. Eu falei assim: faltou sabedoria para esse povo que elegeu essa música aí. A música que representa o Brasil, a figura, a personalidade que representa o Brasil. Eu falei: gente, ninguém sábio lá no meio desse povo aí tem ouvido para ouvir um negócio desse aí e falar: não, isso daí não é sábio, isso daí não tem nada a ver, isso daí está por fora, isso daí é promíscuo. Gente, não posso falar, né? Você já viu a música dessa fulana aí? Que isso, gente? Que isso? Agora, como a gente tem visto aqui no texto de Tiago, Tiago conhecia muito os ensinamentos de Jesus, estava perto de Jesus, irmão de Jesus, e ele nos ensina a confiar e orar pela promessa de Deus, como o próprio Senhor Jesus nos ensinou. Tiago diz o seguinte: peça a Deus que a todos dá liberalmente. Jesus disse assim: peça e lhe será dado. Peça e será dado. Agora, tem muita gente que usa essas expressões bíblicas como se fosse um cheque em branco. Então eu posso pedir o que eu quiser, pastor, e Deus vai me dar? Agora veja que Tiago está seguindo o padrão de Jesus e mostrando que nós podemos pedir algo que está na vontade de Deus. E para você entender qual é a vontade de Deus, você precisa de sabedoria. Peça e você receberá. Agora, peça aquilo que é da vontade de Deus, e para saber isso você precisa de sabedoria. E tem algumas coisas que a gente pede e não acontecem na nossa vida, porque não foi um pedido sábio, e Deus dessa forma não vai atender, porque não está na sua vontade. É interessante que essa promessa de Deus mostra que o Senhor é fiel, e Ele vai atingir o seu objetivo em conceder a sua misericórdia, a sua graça e a sua sabedoria para as nossas vidas. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá de uma maneira generosa. Eu gosto dessa expressão. Ele dá a todos liberalmente. Fazendo a lição de casa, eu fui entender que essa expressão liberalmente tem a ver com a graça de Deus, esse Deus bondoso. Então, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus e Ele vai te dar a sabedoria de forma abundante. Um exemplo: se você tem falta de sabedoria para criar os seus filhos, peça a Deus, Ele vai te dar sabedoria para você criar os seus filhos, para você criar os seus netos, para você cuidar da sua igreja. Se você tem falta de sabedoria no ministério, peça a Deus. Se você tem falta de sabedoria nos seus estudos, peça a Deus, Ele vai te conceder. E aí precisamos lembrar que Deus é rico em sabedoria, e Ele vai confundir a sabedoria do mundo, dizendo que a sabedoria dele é mais sábia do que a loucura desse mundo. É incrível isso. Por isso que às vezes, irmãos, nós perdemos grandes oportunidades de conviver com pessoas experientes na igreja, no reino de Deus.
E essas pessoas, às vezes, são pessoas centrais na nossa vida, que poderiam nos ensinar muito. Dia desses, meu filho fez essa pergunta para mim: por que você gosta tanto de conversar com os idosos? Eu falei assim: porque eles têm muita sabedoria. Os idosos cristãos são as pessoas que influenciaram muito a minha jornada. Eu gosto de chegar perto de quem tem quilômetros a mais do que eu na vida cristã e fazer perguntas, ouvir, entender, saber. O problema é que nós falamos o seguinte: não, eu não quero mais aprender nada. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Ah, meus irmãos e irmãs, se pedíssemos mais ao Senhor e se as nossas súplicas fossem na direção de sabedoria, certamente a nossa carreira, a nossa vida, a nossa igreja, a nossa história, a nossa família seria extremamente diferente do que tem sido. Porque às vezes a nossa vida de oração é pautada por coisas que queremos e não por aquilo que Deus quer para a nossa vida. E é claro que eu estou ensinando aqui, não estou querendo dizer que você não deve pedir outras coisas para o Senhor, mas as nossas orações às vezes parecem uma lista de supermercado. Quando a gente chega para Deus e fala assim: eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, enquanto na realidade deveríamos chegar diante de Deus e falar assim: Senhor, me dê sabedoria. Quer ver, irmãos? Uma aplicação. Você acha que nós, como cristãos, precisamos de sabedoria para cuidar do nosso dinheiro nesse ano de 2022? Se você não tiver sabedoria, você vai ver que o seu dinheiro não vai durar até o dia 15. Falava com a Flávia ontem. A Flávia postou lá que foi trocar o óleo do carro. Eu fui trocar o óleo do carro essa semana. Tomei um susto, porque na pandemia eu rodei pouco com o meu carro. Só vinha para a igreja, cesta básica, eu não rodei muito. Agora eu voltei a trabalhar a milhão e estou usando mais o carro, precisei trocar o óleo. R$ 95,00 o litro. Vai 4, mais o filtro, mais a mão de obra, faz a conta. Aí liguei para a Natália, lá da loja. Da loja não, da oficina onde troca óleo. Como que chama a oficina que troca óleo? Oficina que troca óleo. Car Center. Liguei lá: ô Natália, o cara falou que vai ficar assim uns R$450 aqui para trocar óleo. Eu falei: que isso? E ela que agora está na ação social, já fez a conta, falou: dá para a gente atender umas 2 famílias. Eu falei: mas precisa trocar o óleo do carro, senão vai fundir. E se fundir o motor do carro, não tem como levar, entende? E aí brinquei com a Flávia. Aí a Flávia falou um negócio que eu achei interessante. A Flávia falou assim: pastor, está caro viver. E se a gente não tiver sabedoria, o nosso dinheiro vai para o ralo. Sim ou não? Está difícil. Então veja que essas orientações são práticas para a nossa vida, e nós precisamos pedir sabedoria ao Senhor, precisamos clamar ao Senhor. Agora, Tiago também vai ensinar para nós que é uma maneira correta de pedir, porque nem sempre tudo aquilo que nós pedimos é correto. Sim ou não? Você já pediu coisas erradas para Deus? Vocês dão risada, né? Vocês não se expõem, mas eu me exponho, né? Eu vou falar isso olhando para minha esposa. Eu dou graças a Deus porque Deus não ouviu uma oração que eu fiz lá atrás, que eu queria casar com uma moça, e Deus não ouviu aquela oração. Obrigado, né? Louvado seja o Senhor. Obrigado. Estou feliz com a Natália. Tinha que ser a Natália. E naquela ocasião eu orei com sabedoria. Eu não entendi a vontade de Deus. Agora, Tiago está mostrando o caminho certo, o jeito certo de orar e pedir ao Senhor. Tiago diz que nós devemos reconhecer que temos falta de sabedoria, devemos pedir ao Senhor, mas ele também ensina a maneira como nós devemos pedir. Nós não podemos pedir de qualquer forma, e ele nos dá aqui orientações. Ele fala o seguinte: peça a Deus, porém tem um ingrediente aqui, tem que pedir com fé. Não adianta você pedir sem ter fé, porque isso acontece, ou sair pedindo 1000 coisas. O meu filho, até hoje, pela graça de Deus, ele é aquela criança que quando vai ao supermercado, ele não fica pedindo as coisas. Eu dou graças a Deus por isso. Desde criancinha, a gente falava para o Timóteo: a gente vai no supermercado, as poucas vezes que o levamos, você vai pegar 1 ou 2 coisas, só.
E se você reclamar, se chorar, se espernear, se jogar no chão, eu finjo que não te conheço, eu vou embora com o carrinho, hein? Você vai ficar aí, não vem com essa história. Mas ele foi crescendo, ele sabe que eu sou muito apaixonado por ele. Outro dia ele passando com o carrinho lá no atacadão, isso. Falei, duas coisas. Ah, papai, mas eu quero fazer um pedido. Eu gostei tanto desse biscoitinho aqui, com aquela carinha assim, sabe? Passando um refrigerante, falou assim, esse suco, papai, é o que eu mais gosto. Gelado, é o que eu mais gosto. Sei que ele já estava com 4 coisas no carrinho. Eu falei, sabe pedir. Eu falei, agora acabou. Está passando ali no frio, você falou assim, papai, aquele salame cortadinho, fininho, com limãozinho, assim, 5 coisas. 100 gramas só então, 100 gramas, só. Eu falei, acabou, né, dona Neuza? Acabou. Estoque de pedido, acabou. Cheguei com ele no caixa. No caixa tem 415 coisas aqui, não tem? Ah, papai, aquela balinha ali da Fine ali é uma gelatina gostosa, não é? A gente tem que levar. Quando a gente for assistir aquele filminho lá, a gente pega um biscoitinho lá, uma balinha, é muito gostoso. 6 coisas, 7 coisas. Falei, meu filho, para de pedir. Aí ele falou o seguinte para mim, papai, se eu não pedir, você não dá. Será que nós temos essa confiança de que nós vamos pedir a Deus e que Ele é gracioso e vai nos dar? Será que quando a gente pede sabedoria, a gente confia no caráter de Deus que Ele vai nos dar? Porque Ele dá. Tiago está dizendo o seguinte, Ele abre as comportas dos céus e derrama sabedoria sobre nós. Peça a Deus. Eu tenho pedido sabedoria, sabe para quê? Vocês vão dar risada de mim. Para dirigir em Sorocaba. O povo não dá seta, mal educado, põe a mão para fora e lembra da minha família, sabe? Gente, coisa feia aquilo. Eles não têm sabedoria, mas nós precisamos ter sabedoria. No meu Fuscão eu instalei uma buzina de caminhão, meu pai é caminhoneiro, né? Aí a Natália falou, você tem que sair menos de Fusca. Eu apertava com a minha buzinona lá de caminhão, pá! Aí a Natália falou, isso não é sábio. Peça a Deus, mas peça com fé, com certeza que Ele vai te abençoar, com a certeza que Ele vai conceder. Os cristãos devem ter fé e viver pela fé. O justo vive pela fé. Agora você e eu declaramos que temos fé, mas quando oramos não confiamos naquilo que Deus vai dar. Quer ver um exemplo? Quando eu cheguei nessa igreja 3 anos atrás, a igreja tinha fé de que nós teríamos um novo templo. E Deus contemplou a nossa fé, louvado seja Deus, está pronto lá. Só falta a gente ter dinheiro para acabar. Mas está pronto. Foi fé ou não foi fé? A igreja caminhou por fé, construímos em meio à pandemia. E em nome de Jesus, até acabar toda essa pandemia, a gente vai estar lá. Fala amém. Tem que ter fé, tem que acreditar, tem que se empenhar. E tivemos que pedir sabedoria. Tem muita gente que acha que eu manjo de construção. Não sei nada de construção, nada. Eu só sei comprar bem. Ah, eu compro bem. Né, Natália? Eu fico negociando e negocio. Tem que ter o quê? Sabedoria, porque o dinheiro é meu. A igreja é minha. Eu preciso administrar bem esse dinheiro que não é meu, é nosso. Para o nosso bem comum. É sabedoria. Peça a Deus com fé. Falei, Deus, o Senhor me colocou uma obra, então o Senhor tem que me ajudar a gerenciar essa obra. E aí o Espírito Santo falou no meu coração, mas você tem fé, meu filho? Sim, Senhor, eu tenho fé. Peguei as plantas, imagina eu colocando as plantas diante da mesa. Falei, Deus, me dê sabedoria para tocar esse projeto. Me dê sabedoria porque os recursos são escassos, mas no teu nome, para a tua glória, essa igreja vai sair do papel. E saiu do papel. Tem que ter fé. A diretoria que me apoiou tem que ter fé. A igreja que estava orando tem que ter fé. Falei pela manhã, os irmãos ficaram emocionados. Desde dezembro até agora eu não fui mais para o hospital. Nenhuma vez. Porque Deus colocou uma médica
com a sabedoria do mundo para cuidar do servo dele. Então veja, nós precisamos pedir. Vocês oraram por mim? Os irmãos que estão em casa oraram por mim? E Deus ouviu a nossa oração, atendeu o nosso pedido, porque nós oramos como? Senhor, cura do Jefferson, cuida dele, mas você não tem fé? Não. Como nós oramos? Eu orei por mim, eu sei que vocês oraram por mim. Oramos com fé. Então veja esse detalhe, peça com fé, em nada duvidando. Às vezes a gente acaba de orar e está duvidando. Você quer ver um exemplo bíblico? Livro de Atos. A igreja está em casa orando pela soltura de Pedro. Lembra dessa passagem? Pedro está preso, a igreja está orando. Pedro é liberto de uma maneira sobrenatural. O que Pedro faz quando ele é liberto? Diferente dos crentes, né? Pedro sai da prisão e vai para onde? Vai para a igreja. Acaba a pandemia, o povo da igreja faz o quê? Fica em casa, foge da igreja. Ficou tanto em casa que gostou de ficar em casa. Tenho dito. Pedro sai da prisão e vai para onde? Vai para a igreja. Chega lá e bate na porta lá. Ó, Igreja Batista Nova Canaã. Cheguei. Lembra que a menininha vai lá, ela olha, é Pedro. O que ela faz? Ela volta. Ao invés dela abrir a porta, é claro que ela ficou emocionada, né? Mas eles estavam orando pela soltura de Pedro. A pauta de oração era o quê? A soltura de Pedro. E Pedro estava ali presencialmente. O que eles tinham que fazer? Abrir as portas, falar assim: Pedro, vem para cá, vamos agradecer a Deus. O que eu entendo ali? Às vezes nós oramos com fé, mas duvidando. A gente ora pela cura de um câncer, mas a gente fala assim: mas será? A gente ora pela cura da nossa nação, mas a gente fala assim: mas será? A gente ora pela nossa própria igreja, mas a gente diz assim: será? E Tiago está dizendo o seguinte: peça com fé. E Tiago aqui está enfatizando aquilo que Jesus nos ensinou a orar com fé, orar crendo, orar com a certeza, sem duvidar. Infelizmente o nosso coração é cheio de dúvida, e a dúvida às vezes envolve o nosso coração, e a dúvida sempre está em oposição ao fato de crer. Quem se lembra de Tomé? Tomé tomou uma dura de Jesus que não foi brincadeira, hein? Ô Tomé, não sejas incrédulo, mas crente. Para de duvidar, rapaz. Há quanto tempo estás comigo? Para de duvidar. Você conhece gente que fica duvidando? Seja crente, creia. Acaba o culto de oração, a pessoa sai aí falando: mas será que Deus vai fazer? Será que vai acontecer? Como que é isso? É claro que nós temos muitas dúvidas, mas quando nós oramos, nós precisamos ter fé de que o Senhor ouve a nossa oração, precisamos acreditar na intervenção de Deus, e precisamos acreditar que Deus está ouvindo a nossa oração. É muito ruim quando a gente conversa com alguém e a pessoa não dá atenção, ela finge que não está ouvindo, não é assim? Quem tem filho sabe o que eu estou falando. Às vezes você quer dar uma dura no sujeito, você quer colocar ele no caminho, e ele finge que não está te ouvindo. Aí você precisa pegar ele no braço, assim, que nem eu de vez em quando falo com o Timóteo: Timóteo, você está me ouvindo? Estou sim. E por que você não responde? Porque você vai brigar comigo. Agora, precisamos orar confiando, crendo que Deus vai ouvir, que os seus ouvidos não estão fechados ou cerrados. E aí vem Tiago e fala o seguinte para nós: aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é impelida e agitada pelo vento. Você vai lembrar da praia, hein? Que saudade da praia, hein? Quem está com saudade da praia? Chama eu, tá? Se você for, avisa a diretoria aí, me leva, tá? Nem se for no porta-mala, me leva. Onda do mar, impelida pelo vento. Não conheço nada de vento, mas toda vez que eu vou para a praia, eu fico conversando com aqueles pescadores, sabe? Para tentar entender como funciona. Eu falei: ei, amigão, o vento está para o sul ou pô? Entendeu? Aí o cara fala assim: não, o vento hoje está levando as ondas para lá, para cá. E o vento é que coordena as ondas. Olha o que o Tiago está dizendo: aquele que não tem fé é como a pessoa
que é levada de um lado para o outro, é como a onda do mar. Cada hora tem uma opinião. Você conhece gente assim? Você conversa com ele hoje, ele tem uma opinião, no outro dia ele tem outra opinião, na semana que vem ele tem outra opinião, e o que Tiago está dizendo é o seguinte: aquele que duvida, ele não tem certeza, ele é como a onda do mar, conforme o vento bate, ele vai. Eu tenho um amigo que ele fica 5 minutos conversando com a pessoa, ele pega o sotaque da pessoa. É incrível isso. Se ele conversar com uma pessoa do Nordeste, ele sai falando igualzinho, 5 minutos. Falei para ele: rapaz, qualquer vento te leva. Ele, cara, quando eu vejo, eu já estou falando. Ele foi para os Estados Unidos, ele voltou com um sotaque. A gente falou: rapaz, parece que você está lá no Texas. Você está com um sotaque texano. Ele falou: não, imagina, eu estou falando igual que eu falava. Não, você ficou mais caipira ainda, porque você pegou o sotaque. É as ondas que são impelidas pelo vento. Então a pessoa que duvida, ela é conduzida para qualquer lado. Agora, o nosso povo brasileiro, por exemplo, é levado de um lado para o outro. Cuidado, cuidado. Tiago vai mostrar essa oposição entre a fé e a certeza. Uma pessoa com fé e uma pessoa inconstante. A pessoa que duvida é comparada à onda do mar. Seja firme, seja constante. E Tiago vai usar essa imagem do vento para falar da dúvida. Caminhando para o final, eu quero lembrar você que essa expressão é muito importante para nós no versículo 7. Não suponha esse homem, qual homem? O homem que duvida, que esse alcançará alguma coisa do Senhor. Olha que interessante essa expressão. Quem duvida não vai receber nada de Deus. É um homem de ânimo dobre. A expressão grega é muito interessante. É aquela pessoa que tem a alma dividida. É a pessoa que está sempre dividida. E essa expressão é rara no Novo Testamento, só acontece aqui. Aqueles que duvidam não verão as suas orações respondidas, mas aqueles que creem verão sim as suas promessas e as suas orações respondidas. Infelizmente nós vivemos uma esquizofrenia espiritual, em que a nossa alma está dividida. De um lado cremos, de outro lado não cremos, de outro lado confiamos, em outros dias nós não confiamos. E aí o salmista vai dizer para nós que Deus abençoa aqueles que oram de todo o coração, mas Deus condena aqueles que têm um coração enganoso. E Jesus muito nos ensinou quando Ele disse o seguinte, que nós precisamos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força, porque é assim que Deus deseja ser amado. Não seja uma pessoa de ânimo dobre, não seja uma pessoa que oscila muito, seja uma pessoa firme, constante. Quem gosta de futebol aqui no nosso país? Quem? Eu gosto, hein? O que a gente sempre fala dos jogadores do nosso país? Para mim, tá? Ainda somos a maior potência do futebol do mundo. Ainda somos. Temos os melhores jogadores. Mas os nossos jogadores brasileiros não têm constância. Claro, né? O camarada sai aqui da América do Sul, pobre, chega na Europa, cheio da grana, você acha que ele vai querer jogar bola? Isso não revela o quê? Constância. Você conhece crente assim? Que vive na roda gigante? Eu tenho medo da roda gigante. Só fui uma vez, quase morri do coração. Roda gigante. Tem hora que o camarada está lá em cima, espiritualidade a 1000. Parece um cachorro bravo, ele chega mordendo todo mundo. Pastor, vamos fazer, vamos pegar, tem um projeto, vamos. Falei, opa, despertou? Vamos embora. Depois de uma semana, brincando com meu filho na gangorra, eu vi isso. Eu estou aqui na gangorra, lá no Parque das Águas, Timóteo lá em cima. Ele falou, papai, aqui em cima que é bom. Eu falei, é nada. E tem gente que fica assim, oscilando o tempo inteiro. Agora, o que a Bíblia diz para nós é que o nosso coração deve estar firme na presença de Deus. Pare de oscilar, confie de verdade. Fala para o seu coração, eu preciso de sabedoria, eu buscarei sabedoria, eu vou pedir a Deus sabedoria e vou pedir com fé, com a certeza de que Deus vai me conceder sabedoria. E eu quero encerrar a minha fala com o texto de Mateus capítulo 13, dá uma olhadinha comigo. Eu sei que eu passei um pouco do tempo,
Mas eu sei que vocês estão olhando para mim, não tem ninguém dormindo aqui. E aqui na internet eu não sei, tem 50 pessoas aqui, mas eu acho que estão lá. Estão acompanhando aí, Luciano? Como você sabe, Luciano? Hã? Tem fé, hein? Tem fé. Boa. Vocês estão ficando espertos comigo, né? Dá uma olhadinha. Mateus capítulo 13. Eu vou encerrar com essa parábola e vou ilustrar essa parábola. Hoje é um sermão diferente. Você vai levar para casa uma ilustração desse sermão. Acharam aí comigo? Mateus 13, 31. Jesus, outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é a maior das hortaliças, que se faz uma árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Em outro contexto, Jesus falou o seguinte para eles: se vocês tiverem fé, como um grão de... Você já viu o grão de mostarda? Eu vou te dar. Vem aqui, Natália. Vem aqui, Lucas, você pode me ajudar? Quem me ajuda? Ixi, a Natália está de salto. Deixa, Natália. Pode voltar, minha filha. Não vai ser sábio da minha parte chamar uma mulher de salto para... Me ajuda. Vem, Natan. Os dois irmãos aqui me ajudam. Um para cada um. Uma só, hein? Vem aqui comigo, me ajuda, por favor. Dá uma sementinha para cada um aí. Quem aqui já viu o grão de mostarda? Alguém? Beleza. Muita gente que não conhece. Pequenininho, hein? Olha o que Jesus falou. Que a sua fé tem que ser desse tamanho aí. Espera você chegar e você receber, você vai ver. A Natália achou para comprar isso aí. Mole? Se você comer, não tem o gosto da mostarda não, tá? É uma semente. O irmão Carlos pegou essa semente, semeou essa semente e falou que está desse tamanho já cresceu, já germinou. Não entendi, senhora. Todo mundo pegou aí? A sua fé precisa ser como esse grãozinho de mostarda aí. Grande ou pequena? Pequena. Mas depois que a sua fé for contemplada por Jesus, ela vai se tornar uma árvore grande. E pessoas vão vir se aninhar debaixo da sua fé. Você crê nisso? Você crê que se você pedir com esse grãozinho aí, com uma fé desse tamanho, e às vezes as pessoas falam o seguinte: pastor, eu não tenho uma fé muito grande. Lembra-se dos discípulos? Aumenta-nos a fé. E aí Jesus falou o seguinte: não é o tamanho da fé, mas é a consistência da fé. Se você tem fé, mesmo que for uma fé pequenininha, a minha orientação bíblica para você, nesse dia, nesse ano de eleições, nesse momento histórico do nosso país, é que você tenha fé e peça sabedoria a Deus, para cuidar da sua casa, para se envolver no reino e para nos ajudar a cuidar dessa nação. Está com falta de sabedoria, meu irmão, minha irmã? Peça a Deus e tenha uma fé, mesmo que for pequenininha, desse tamanho aí, e Jesus há de contemplar a sua fé. Você crê nisso? Eu creio. Vamos orar? Senhor, muitas vezes a nossa fé é tão pequena, mas nós confiamos no Senhor. Pedimos ao Senhor nessa hora, como igreja, sabedoria em várias áreas, em vários aspectos da nossa vida. Sabedoria para cuidar bem da nossa família, sabedoria nos negócios, na carreira, sabedoria para administrar os dons que o Senhor nos deu, sabedoria para colocar a nossa vida à disposição do Teu serviço, sabedoria para sermos cristãos nessa sociedade que não tem mais esperança e nem alegria,
sabedoria para nos portar diante de tantas demandas, de tantas pressões, sabedoria para viver com pessoas diferentes, mas buscando o mesmo alvo que é Cristo Jesus. Nos dê sabedoria na igreja, nas casas, nos lares, nas decisões. Nos ajuda, ó Deus. E nós sabemos que o Senhor há de contemplar essa fé, mesmo sendo tão pequenininha, e essa fé contemplada pelo Senhor há de produzir, há de gerar frutos. E a nossa oração é que outras pessoas venham repousar nesse legado de fé que vamos deixar para a próxima geração. Como igreja pedimos sabedoria na administração dos recursos. Como igreja pedimos sabedoria no acolhimento das novas famílias. Como igreja pedimos sabedoria para cuidar daquelas pessoas que o Senhor há de enviar a nós. Pedimos sabedoria para cuidarmos melhor das pessoas da ação social. Pedimos sabedoria para que o Senhor cuide da nossa igreja e que haja sempre em nós a Tua paz. Visita-nos, ó Deus, com a Tua paz. É o que nós oramos, é o que nós pedimos, com fé, em nome de Jesus. Amém.